Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo de número 303 e a sequência também no Livro dos Espíritos, questão 278. Então, eu vou voltar a ler a pergunta para eu poder dar sequência na resposta que nós paramos na metade no vídeo anterior. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Então, aqui nós paramos quando os bons espíritos disseram assim: constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, quando eu digo assim que tudo que existe na Terra é uma insignificante cópia do que existe no plano espiritual, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas está desfazendo as coisas que existem na Terra. Não é questão de desfazer. É uma questão de evolução, é uma questão de merecimento. Nós merecemos o que temos, o que existe na Terra. Olha, gente, olha o avanço. Se nós pararmos para analisar, não é verdade? Olha, antigamente, séculos e séculos e séculos, os meios de transporte eram assim, biga, carruagem, né? E por aí em diante. Hoje tem tudo quanto é meio de transporte. Então, um pálido reflexo. Então, nós estávamos tratando a respeito da classe, né? Que essa classe que os bons espíritos estão tratando não é a classe do número 10, e sim do 9 ao número 1, né? Como já tivemos a oportunidade de dizer no vídeo anterior. Aqui, ó. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. Então, você acha que os espíritos celestes, os espíritos perfeitos, espíritos puros, você acha que eles se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e exclui o restante dos outros seres? Não, né? Então, o que nós estamos tentando mostrar aqui é que essa pergunta e essa resposta, ela abrange a classe de espírito que ainda não alcançaram a plenitude. Porque aqueles que já alcançaram a plenitude, o sentimento deles
são outros. O sentimento deles é o amor, é amparar, auxiliar. Eles não excluem ninguém. Eles não se dividem, como aqui na Terra, não é verdade? Aqui na Terra, as divisões aqui são tão grandes que, lógico que isso é um estudo para mostrar para você que os bons espíritos não vivem assim. Não é assim que os bons espíritos agem. Então, se não fazemos aqui esse esmiuçamento, muitas pessoas passam em branco. Porque os bons espíritos, eles não agem no plano espiritual como os encarnados agem. Porque, observe só para você ver, quantos condomínios existem no Brasil. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar no mundo, não. E que só mora a alta sociedade. Na comunidade mora só aquele da baixa, né? A baixa, né? Coitadinho. Então, tem empresas que contratam pessoas tudo de um nível, de uma estatura, de uma fisionomia, de um intelecto, e não dá oportunidade àqueles outros de outras estaturas, de outra cor. Então existe isso aqui na Terra, essa exclusão. Então, até agora o que nós lemos aqui não condiz com espíritos puros e perfeitos, espíritos nobres. Não condiz. E condiz sim com espíritos que ainda não alcançaram esse patamar. Porque esses que alcançaram esse patamar, eles não possuem mais esse tipo de sentimento. Aqui, olha só. Unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam os bons, né, os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então deu para você entender, né? Olha só, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem. Você entendeu, né? Só que esses, ele está fazendo aqui uma comparação. Ele não está dizendo aqui, os bons espíritos, não está dizendo aqui, ele não está afirmando que entre essas classes que Allan Kardec interrogou, os bons espíritos não estão afirmando que no meio dessas classes exista os espíritos puros e perfeitos.
Você entendeu? Olha só para você ver. E pelos fins a que visam os bons, pelo desejo de fazer o bem. Olha só, e pelos fins a que visam, né? Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Nós temos que parar e analisar aqui essa questão aqui. Você sabe por quê? Porque aqui os bons espíritos nos deixaram aqui uma frase que nós não podemos deixar passar em branco. Aí você me pergunta assim, mas qual frase, Luiz? Os bons. Não existe espíritos bons. É aí, gente, que entra o esmiuçamento que nós fazemos. As pessoas têm que aprender a raciocinar. Eu vou tentar explicar para você. Um dia, chegaram até nosso Senhor Jesus Cristo e lhe disseram assim, mais ou menos assim, bom mestre. Ele disse assim, mestre sim, bom, só nosso Pai, ou meu Pai, que está no céu. É lógico que céu é mitologia, é simbólico, mas ele quis dizer que bom é só Deus e que ninguém mais chega ao nível de bom. Porque se alguém chega ao nível de bom, passa a competir com Deus. E como isso não é possível, bom, só Deus. Então você observa como os espíritos... Ah, mas você está dizendo sempre, aí você diz aí, os bons espíritos responderam assim, os bons espíritos responderam assim, tal, tal, tal. Mas isso é uma forma carinhosa de tratar os espíritos que, assim, nos trouxeram, né, os ensinamentos, assim, através de Kardec. Mas aqui nós temos que analisar. Olha só para você ver o que eles disseram. E pelos fins a que visam os bons. Não existe os bons. Mas então quer dizer que os bons espíritos os espíritos responderam errado, então? Não, gente. Eles deixaram dessa forma aqui para ver quem conseguiria raciocinar isso, analisar isso. Ó, os maus e pelos fins a que visam, né? E pelos fins a que visam. Encerrou. Agora aqui, ó. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Não existe os bons pelo desejo de fazer o bem. Por que não existe? Porque bom mesmo, só Deus. Então existe na hierarquia divina espíritos celestes, espíritos perfeitos, espíritos puros. É a última escala, é o espírito puro. Agora, o que eu já disse em outros vídeos, vou tornar a dizer aqui. Isso não quer dizer que todos esses espíritos puros, perfeitos, espíritos celestes, sublimes, não quer dizer que eles não são bons. Eles possuem uma fagulha da bondade de Deus. Porque
eles fizeram tanto por merecer, eles lutaram tanto, você entendeu? Que automaticamente eles conquistaram uma centelha de Deus, que é ser bom. Uma centelha que é ser bom. Então vamos pensar assim, só para você ter uma leve noção. Ser bom tem 100 centelha. Então, você, por chegar ao nível de espírito puro, você conquistou uma centelha daquele número 100. Daquelas 100 centelhas, você conquistou uma centelha. E você passou a possuir uma centelha da bondade. O outro, da mesma forma, existe 100 centelha. Por ele conquistar, chegando no patamar de perfeito, ele conquista também uma centelha de bondade. Ele conquista. Isso é um atributo dele. Ele conquistou aquela centelha. Agora, o mais interessante é que isso é individual, não é coletivo. Mas como assim? Existe 100 centelhas. Uma você conquista, existe mais 100 centelhas que o outro, uma centelha ele conquista, existe mais 100 centelhas que o outro, uma centelha conquista. Você entendeu? Porque senão daí a pouco todo mundo conquista todas essas centelhas e Deus deixa de ser bom. O que não acontece. É 100 centelha que corresponde uma centelha para cada um. Mais 100 centelha que corresponde uma centelha para aquele um. 100 centelha para que corresponde a uma centelha para aquele um outro. Então, esta questão aqui, ela aqui foi deixada pelos espíritos, né? Pelos bons espíritos, vamos dizer assim, né? Que auxiliaram Kardec na codificação. Eles deixaram aqui, os bons pelo desejo de fazerem o bem. Os bons não existem. Os bons espíritos não existem. Porque bom é Deus. Abaixo dele não existe o bom. Existe aquele que, por esforço próprio, ele conquista uma centelha do bem de Deus. Você entendeu? Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então, semelhante atrai semelhante. Agora, veja bem. Os espíritos, os bons espíritos, vamos usar esse termo, né? Os bons espíritos, aqui, eles fizeram aqui um trocadilho, uma pegadinha, que se a pessoa não tiver raciocínio, se ele não tiver conhecimento da doutrina dos espíritos, ele come gato por lebre mesmo, gente. Sabe por quê, ó?
Os bons pelo desejo de fazer o bem. Os bons não existe. Bom só Deus. Os maus também não existe. Existe sim os equivocados. Porque o amor, o mal é um amor que se equivocou. Então, o mal não é eterno. Eterno é só o bem. Porque o bem, o bem é atributo de Deus. Presta atenção agora nisso, hein? Com todo respeito. O bem é atributo de Deus. O mal é ilusão nossa que ainda não alcançamos a evolução. Por isso que o mal não existe. Você sabe por quê? Porque quando nós nos tornarmos perfeitos, quando nós nos melhorarmos, nós vamos deixar esse sentimento para trás. Enquanto o bem, entendeu? Não há como deixar para trás, por quê? O bem não é atributo nosso. O bem, o amor, é atributo de Deus. E se nós agirmos de acordo com as leis de Deus, nós também o conquistamos na forma de atributo, devido ao nosso esforço por toda a eternidade. Então, antes de ser atributo nosso, é atributo de Deus primeiro. O bem, o amor, é atributo de Deus primeiro. E depois, graças ao nosso esforço, nós o conquistamos, aí ele passa a ser também nosso, um atributo nosso, porque nós batalhamos, nós corremos atrás. Mas o mal não, o mal é o amor que se equivocou. Pode durar 50 bilhões de anos-luz, mas um dia ele se desfaz. Nós o deixamos para trás quando nós nos melhorarmos. Agora o bem é eterno, por toda a eternidade. Então você viu que os bons espíritos, vamos dizer assim, bons em todo sentido, eles nos deixaram aqui um trocadilho, né? Os bons pelo desejo de fazer o bem. Os bons pelo desejo de fazer o bem, a gente não tem que raciocinar? Uma vez que não existe os bons, os maus pelo desejo de fazerem o mal. Uma vez que não existe os maus, porque eles não são eternos, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, é uma maravilha as bênçãos divinas, nós podermos assim raciocinar com bom senso. Só que as pessoas precisam ter conhecimento, porque senão ele não consegue entender isso.
Porque aqui ele fica preso nessa frase, os bons, os maus. Não existe os bons e não existe nem os maus. Mas os bons espíritos deixaram aí, os espíritos que transmitiram a doutrina Kardec, deixaram, então eles erraram. Não, eles não erraram, gente. Eles deixaram desse jeito aqui para nós raciocinarmos, para nós separarmos o joio do trigo, porque bom é Deus. E o mal é o amor que se equivocou. O mal não é eterno. O bem é eterno. O amor é eterno. O mal não. O mal é passageiro. Você entendeu? Mais ou menos assim. Agora nós vamos para o próximo vídeo.